Agora acho que deu, acho que deu. Agora acho que deu. 3, 2, 1. E aí, galera? Pô, faz uns 280 anos que a gente não aparece por aqui, cara. Pô, tá com saudade já, meu irmão. Pô, que legal. E, gente, olha só como vai ser essa brincadeira aqui. Vai ser uma disputa que eu vou fazer com o Flávio. Acho que você uma vez, faz tempo, já você fez uma disputa comigo de dominó. De dominó. Dominó. Foi quando a gente se conheceu. Isso. E vai ser, e esse material depois vai ser colocado lá nos Bandeirantes, Desbravando a História, porque vai estar embebedado em história. Como que funciona? Eu trouxe 5 personagens históricos e eu vou falando sobre cada um. O Flávio tem que descobrir, tá? Se ele não descobrir, eu coloco aqui ele na tela e aí a gente conversa sobre o personagem. Demorou. O primeiro personagem que eu escolhi, vamos começar então. O primeiro personagem que eu escolhi, Flávio, eu acho que vai ser facílimo para você acertar. É uma pessoa política. Ficou famosíssimo ele, só que eu não posso falar exatamente. Tá, ele é brasileiro? Não. Não. Ele é um ícone olha, por vários motivos. Dá até para dizer, dependendo do prisma, que ele é um exemplo tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu vou ter que adivinhar quem é ele. Mas assim, Boa. eu vou te contar mais ou menos um fato que eu te contei há pouco tempo atrás sobre ele e eu acho que você não sabia. Mas ele fez um discurso muito forte. Eu sei quem é. Entendeu? E digamos que esse discurso dele Conciliador? derrubou barreiras. Nossa, já imagino. Posso chutar? Pode. É Winston Churchill. Ai, não é, mas chegou perto. Putz. Então, agora eu vou forçar mais. Vai, tenta lá. Ele foi um personagem artístico também. Ele foi ator. E o exemplo que ele dava é pela maneira com que ele lidava com a oposição. Eu sei o que você está falando. Se ele foi ator, foi Ronald Reagan. Ronald Reagan. Aí. Peraí, deixa eu colocar aqui para você não ver. Demorou. Senão você vai ver. E aí, quem tá em casa já Boa vai noite, ver. grande Indie Game Player. Indie Game, legal. Como é que tá o áudio aí, Indie Game? Tá bom o áudio? Deixa eu ver aqui o áudio como é que tá. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. O áudio tá maravilhoso. Gente, está na tela aí para vocês, Ronald Reagan. Ele fez um discurso na frente do Muro de Berlim. É isso aí. E ele fez com que, não vou dizer que foi ele que derrubou o muro, mas ele deu o pontapé inicial, com certeza. né? E aí não teve mais como para ninguém. E assim, o Ronald Reagan foi muito importante no período da Guerra Fria, porque se não fosse a presença dele, né, ele cometeu muitos erros na questão lá do Irã, né? A patrocinar o movimento dos contras no Irã, né, usando dinheiro norte-americano, mas tudo que ele fez foi no contexto de uma Guerra Fria, né? E eu acho que ele foi o líder perfeito para os Estados Unidos na época, né? Porque ele pressionou, ele recebeu o próprio líder da União Soviética, que era o Mikhail Gorbachev, tá? Ele foi um presidente que realmente mudou a era, né? É um cara que vai ser lembrado no estilo de Margaret Thatcher. Que a Margaret Thatcher fez para o Reino Unido, ele fez Exatamente. Podia até ter escolhido ela também. Esse segundo, ele é considerado por, olha, uma geração desde os anos 80, aliás, um pouco antes, desde os anos 70, na verdade, ele é considerado além dele ser um ícone da música, aí já exclui um monte de coisa, né? Já dá uma... Né? Ele sempre lançou tendências na música e também nos videoclipes. Já sei quem é. Já sabe, né? Já sabe. Michael Jackson. Esse foi uma vez. Cara, eu tinha 5 anos quando foi lançado o Thriller. Foi o clipe da minha vida. Quando eu tinha 5 anos e vi aquela coisa do... Tudo bem, produzido pelo Quincy Jones, né, que era um grande produtor musical, mas a questão lá da música, junto com a questão de terror,
né, dos filmes de terror. Aquilo foi maravilhoso. Eu cresci imitando Michael Jackson. Eu dançava com os meus amigos, né, imitando Michael Jackson. Então, ninguém fez tanto pelo pop quanto ele, cara. Pô, legal, bela referência. Então, deixa eu só pegar aqui que o primeiro aqui já deu errado, mas eu já tô salvando ele de volta para poder botar aqui. Tá aí para vocês, já tá na tela. Michael Jackson é a minha segunda escolha. E assim, dele, cara, tanto que quando ele morreu, minha mãe me ligou pra perguntar se eu tava bem, cara. Porque, sim, eu dancei break com as músicas dele. Quando ele veio pro Brasil, eu quase fui assistir o show dele. Ele foi lá no Rio de Janeiro, na favela. Ele foi em Campo Grande também. Aí ele foi na capital lá, ele fez um show lá. E eu queria ter ido, mas não consegui. Quando ele fez uma turnê pelo Brasil, né? Ele fez uma turnê pelo Brasil. Lá nos anos 90, início dos anos 90. Então, Michael Jackson. Bom, esse meu terceiro... Eu vou falar assim, foi uma perda, cara. Foi uma perda gigantesca. Irreparável. Eu sempre amei Michael Jackson. E, pô, cara, ele, como você falou, ele criou toda uma tendência. Sim. Ele é um cara que dançava. Os videoclipes antes dele era só uma coisa sem sentido de gente dançando e cantando. Exatamente. Ele virou filme. Os videoclipes dele viraram curta. O Thriller foi o primeiro que abriu o espaço. Bom, agora é uma brincadeira gostosa, saudável e sadia. E é um brinde ao Flávio Harley Games. Trata-se de um personagem de videogame. Esse cara, ele veio com a ideia de derrubar um mascote rival. Só que, ele já sabe. Só que ele ficou mais interessante para nós que jogávamos, porque cada vez que ele aparecia com um novo game, ele trazia novas tecnologias, ele trazia uma nova maneira de jogar o jogo, sabe? Ele explodiu além da plataforma dele, foi para outras plataformas. Sim. E eu lembro que ele era o sonho, a Sony tinha um sonho de ter ele na plataforma. E quando ele foi para a plataforma, naquela época eram revistas, as revistas explodiram falando, né, que finalmente abemos fulano de tal. E não sei se ele ganhou a guerra contra o outro mascote, porque aí vai vir uma briga de quem gosta dele, uma briga por quem gosta do outro. Mas, senhora... Ah, sim. Sim, senhora. Sim, senhora. Ah, tá. Ah, sim. Então vamos lá. Então, tem alguém falando alguma coisa ali, não? É o Andy falou, tá bom, questão do som. Fala aí, Andy, é nóis, manda seu comentário aí. Andy, o que você lembra do Michael Jackson? Você comenta aí. Do Ronald Reagan e vai. Só para finalizar. Uhum. Acontece que nas últimas tecnologias pouco se mudou. E a última veio de uma maneira... Ele é um cara tão poderoso. Ele é fictício, mas é meramente questão burocrática. Porque ele é muito real para quem gosta dele. Uhum. Tanto que fizeram um filme. E esse filme odiaram. Teve que se remodelar. E pronto, quem porque os fãs... porque os fãs... No primeiro momento eu já sabia, cara. Velho, o Sonic quebrou o monopólio da Nintendo, cara. Cara, o Mario é muito bom, o Mario é maravilhoso, eu te gosto, mas o Sonic... Cara, o Sonic influenciou na criação do Crash, cara. Tá aí o cara. Aê! Tá aí o cara. Pô, esse bicho é muito bom, né? Pô, no Dreamcast, cara, era delicioso jogar o jogo do Sonic. Eu vou dizer pra ti, pra ser mais... Pra não ser tão... Como é que eu vou dizer? Pra mim não ser tão puxa-saco, né? Que realmente ele levou um tempo pra ganhar do Mario. Demorou. Ele levou um tempo pra ganhar do Mario. Mesmo a SEGA, não que é SEGA? A mesma SEGA do Mega Drive. No início, os americanos... Quem criou o Sonic são os americanos. Sim. Era parte da SEGA, fazia parte dos Estados Unidos. E os japoneses tiveram uma certa relutância com ele. Sim. Mas ele venceu. E olha o que ele é.
Olha o que ele se tornou hoje, 2 filmes de sucesso e um personagem que está no nosso imaginário coletivo. Com certeza. Cara. Deixa eu só olhar aqui, porque agora eu tô confuso aqui qual que é o meu outro. Beleza. Acertei 3, hein? Bom, esse você não vai acertar, eu acho que não. Ok. Esse é uma figura real histórica, contemporânea. E a questão é que ele nunca cumpria os protocolos. Ele sempre quebrava os protocolos dele na questão de quando ele estava em outros países. Ele fez coisas, é uma figura religiosa. Ele fez coisas que não jamais poderia ser feita. Ah, ele quebrou protocolos, então. Não, ele quebrava protocolos no sentido de quando ele chegava num país, ele tinha que fazer assim, assim, assado, ele não fazia nada daquilo. Uhum. E sabe? Quando não era para as pessoas tocarem nele, as pessoas tocavam. Quando não era para ele ir em tal lugar, ele ia. Entendeu? E, inclusive, ele lançou uma. Como é que eu vou te explicar? Ele lançou uma nova maneira de se ver a religião dele. Depois dele para frente, mudou. Ele tentou deixar a religião dele mais parecida com as outras religiões que saíram da religião dele. De quem eu tô falando? Papa João Paulo II. Papa João Paulo II. Nossa, cara. Ele lançou CD, Lançou, livro, cara, tomou um tiro, ele perdoou. tomou ele na tiro, prisão, foi lá lavar o perdoou, pé. exatamente, Lavou o pé do cara. que tentou matar ele. Ele sempre beijava o chão quando chegava lá em solo. Ele abraçava. Nossa, João Paulo II, ou como os católicos chamam, São João Paulo II. É, Carol Carol Wojtyla. Polonês. Polonês. Tá? Era raro alguém que não fosse italiano, na época dele, ser padre, ser papa. E ele ajudou a acabar com a Guerra Fria. Ele pediu, chegou para ao líder da União Soviética, a Gorbachev, dizendo o seguinte: por favor, deixe o povo da Polônia adorar seu Deus. Sim. Esse papa, ele foge toda aquela ideia dos papas, que era aquela coisa da ostentação, da distância com o povo. O Karol Wojtyla era um cara simples. E foi um dos papas, assim, o que eu cresci, eu nasci já na época dele. E aquela história dos papas ter que falar as línguas, né? Eles falam aquilo que está escrito ali. Ele não, ele falava português mesmo. Ele se comunicava em português. Cara, incrível. Muito humano, né, cara? Muito humano, muito humano. Bom, eu finalizei então aqui os 4 e agora a última. A última é uma pessoa que é uma pessoa histórica, real, contemporânea. É contemporâneo ao extremo, né? E acabou de nos deixar há pouco tempo. E ele é um ícone do esporte dele. Já só pelo sorriso. Ele é um ícone mundial. E as pessoas que jogam esse esporte dele, quando alcançam alguma barreira que ele impôs, essas pessoas choram, comemoram, né? Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que ele é o Ayrton Senna do esporte dele, que ele é o Schumacher do esporte dele, que ele é um rei. De quem eu tô falando? Seu nome é Edson Arantes do Nascimento. Essa eu quebrei tudo. É maravilhoso, meu irmão. Foi muito importante para mim mesmo, como desde criança. O Pelé foi o atleta do século. Foi atleta do século. É o cara extremamente humilde, veio do nada. Tomou, né? Tomou alguns golpes na vida. Acabou de ir embora, acabou de nos deixar. Foi bicampeão e tricampeão mundial. Ele foi embora dignamente, ele sempre falava assim, vocês façam homenagens enquanto eu estiver vivo. Né? Me homenageiem vivo. E ele recebeu muitas homenagens no mundo inteiro. Não, cara, participou de várias coisas. Ele ajudou, ele tinha se aposentado e ele foi chamado para jogar num time americano, primeiro time norte-americano, lá de Nova York. Ele saiu da aposentadoria para poder participar disso. E quando o time cresceu, o que ele fez? Ele saiu, tá? Ele saiu, beleza? Ele saiu, deixa eu virar para mim já. Ele saiu e falou assim, a minha parte eu fiz. Então assim, o Pelé, cara,
Eu li as revistas da Turma da Mônica lá, lembra do Pelezinho? Sim. Pô, então o Pelé, assim, pro brasileiro negro, branco ou negro, principalmente o negro, ele foi realmente um exemplo. O cara foi considerado o atleta do século. Tá, vamos lá. Ok, Primeiro, meu pera, amigo. calma aí. Não Tá. vai dizer que sim nem que não. Chegou a escolher algum... Não, parecido nenhum. Ah, então beleza. Você me surpreendeu positivamente, Beleza. porque você escolheu pessoas que eu amo demais, Aí você sabia. admiro. E talvez acho que para você vai ficar difícil, porque eu escolhi uns nomes aqui. Brabo, A meu. maioria tu vai conseguir, mas Ah. tem um aqui que eles têm uma certa identidade com ele, mas hoje você não conhece. Então vamos lá. Ah. Deixa eu pensar Fala aqui. do primeiro, não bota ainda aí, só fala do Calma, cara. campeão. Deixa eu ver onde é que tá aqui o download. O download. Cadê o download? Ok, deixa eu ver aqui, ó. Nosso primeiro aqui, tá? Ah, O nosso primeiro personagem. E eu botei 006 duas vezes. é. O nosso primeiro personagem, tá? Ele é histórico. Ele é ocidental. Ele foi uma pessoa viva, Foi uma real. pessoa que existiu. Esse Ah. cara, ele era de uma família rica, mas que estava em desgraça. Ele tentava a todo instante provar o seu valor, tá? Tanto em campo de batalha como na vida política. Ele tinha como principal exemplo a seguir e a superar o Alexandre o Grande da Macedônia. Esse cara, ele também quebrava protocolos, tá? Ele quebrava protocolos, certo? E ele teve um caso de amor. Tá, eu sei então com vai quem ele saber teve quem é. o caso de amor. Então O sabe, problema então é quem que eu não consigo, eu tô tão velho, nervoso. sério? Ele foi namorado da Cleópatra. Isso, teve Ele um teve corre um do caso de filho. amor. Teve. Se eu falar o nome do filho, tu vai saber, então eu não posso falar. Não, eu não consigo lembrar o nome E ele dele. já era cara. casado, ele tinha 50 anos. Ele fez parte da primeira trivia lá da. Isso, primeiro triunvirato. Triunvirato, Muito bom, cara. cara. Muito bom. Nós já falamos sobre cara. ele no... Falamos, mas nós falamos mais dela, mas ele estava no contexto. E ele tinha uma doença chamada doença dos reis. Isso. Sabe o nome dessa doença? Não. Epilepsia. Epilepsia. O próprio Dom Pedro I também tinha. Qual é o nome desse cara? Que tornou-se ditador perpétuo. Ditador perpétuo. Qual é o nome dele? Ai, peraí. Tem o mês do ano que lembra ele. E o calendário antes desse que eles têm agora, o Ei. gregoriano. Puta, até arrepiei. Arrepiou, né? Eu lembrei, sabe por quê? Não, eu lembrei, porra, bicho. Eu lembrei por causa do seguinte, tá? Porque quando a... Deixa eu ver pra não falar besteira. Quando a Cleópatra, quando ela... Não, quando ele voltou para Roma, Isso. quando ele voltou para Roma não acreditava que ele estava se unindo a ela. Exato. Júlio César. Ah, garoto! Onde que eu coloco a Porra, imagem aqui? muito Onde é que eu obrigado. coloco a imagem Bota aqui no meio, joga aqui no meio. Mas onde que eu jogo? Eu tenho que abrir mais. Só arrasta e joga ela. Ah, entendi. Se ela não entrar, Cara, meu eu te amigo, ajudo. não, tranquilo. Esse cara aqui. Então tu já adivinhou de cara, né? Já adivinhou Não, de eu cara. sei, mas eu esqueci o nome dele. Demorou. Caius Júlio César. Caius É o nome Júlio desse César. cara, mano. Putz. Esse bicho. Esse merece um não fala com falar história merece. completa. Esse cara, mano, ele faz pensar muito na gente. A gente tem 40, eu tô 43, vou fazer 49, né? Vou fazer 47, 48. 48. Esse cara, quando ele chega em Alexandria, no Egito, ele vai na tumba, na tumba de Alexandre Grande, e ele começa a chorar. Ah, Que pode nem crer, criança. pode crer. Sabe por quê, né? Porque ele falou para si mesmo que ele seria maior que o Alexandre. Ele fala: cheguei a 50 anos e nem conquistei meu império. Ou seja, não importa a idade, o cara com essa idade, o cara conseguiu, primeiro, o cara é engenheiro, atravessou o Rio Reno, Sim. atravessou o Rio Reno através de uma construção de uma ponte, cara, assim, incrível. Esse cara atravessou o Rubicão. E é quando por ele isso está- que eu acho que foi mal contada a história da Cleópatra, mas eu vou pedir pro pessoal assistir lá, vou A falar com gente a história. assiste, é muito bom. A Cleópatra pra saber o que eu falei lá. Mas com certeza foi uma história meio mal contada, porque esse cara era muito estrategista e a Cleópatra também era muito estrategista. Cabeça, Entendeu? né?
Então não é uma história muito mal contada a queda da Cleópatra. Também acho. Posso falar do próximo? Vamos lá. Vou falar do próximo. Tu conseguiu botar lá? Conseguiu botar lá? Consegui colocar, fica bonitinho aqui, também no seu nossa tela aqui, tá? Posso Dá uma olhar? olhadinha, dá? Cadê o seu? Aqui, ó. Tá aqui. Ah, tá ali. Ah, beleza. Aí, tá vendo? Isso. Ótimo. Vamos lá então, Vamos lá, próximo, vamos tá? lá. O próximo, esse próximo aqui, ele é um personagem que tá na literatura, Uhum. mas para os povos da sua época, ele é muito real. Esse cara nunca perdeu uma batalha. Ele tinha sangue nos olhos, tá? Nunca perdeu uma. Nunca perdeu uma batalha. Nunca. No conto, né? E Alexandre Grande se dizia ser, né, descendente dele. Ah, você é seguidor dele. Descendente. Descendente. Eu sou descendente dele. Ele, se for quem eu tô pensando, ele tinha pelo menos na literatura conta que ele olhava os moinhos de vento e achava que eram dragões? Não. Não, você está fugindo com Don Fugindo. Quixote de La Mancha. Ah, não é Tudo ele. bem, beleza. Vou dar mais uma ajuda. Ele tá no filme. Ele aparece no filme. Ah. E quem faz ele é um ator bonitão na época. Pô. Detalhe, esse cara, ele só tinha um único ponto fraco. E calcanhar. É isso. Aquiles. Puta que merda, Puta, muito bom, cara. Deixa eu pegar aqui, então, deixa eu fechar aqui. Caramba, bicho. Mano, genial, eu tava desistindo já, cara. Eu já tava desistindo já, irmão. É ele, o bicho solto, matador de criancinha. Caramba. Aquiles, cara. Eu não já tá fazia aqui, ideia. Dá uma olhadinha, vai aparecer já. Ah. O Aquiles, cara, esse cara, o Alexandre, ele tem essa vontade de conquistar o mundo por causa da herança que ele teria do Aquiles. O Aquiles, ele morre no fim da Guerra de Troia, ele ganha uma flechada do Paris, príncipe de Troia. Ele morre. Ok? Cara, que bom, eu achei que tu não fosse desviar, cara. Muito bom, e vamos pro próximo aí. Bom, o próximo, cara. Tá? O próximo, você não vai lembrar, tá? Não vai conhecer, porque faz parte da história da minha cidade. Ah, esse é brasileiro. Esse cara, mas eu quero que você descubra a etnia desse maluco, pelo menos, tá? Esse cara, durante o século XVI, quando tá acontecendo a invasão da França no Rio de Janeiro, a França Antártica, ele se uniu aos portugueses para lutar contra os franceses. Ele foi importantíssimo. Ele e o grupo dele se uniam aos portugueses e, assim, Estácio de Sá, que é o fundador da cidade, ele consegue expulsar, ele morre em batalha com uma flechada envenenada. Né? E aí, esse cara tem uma estátua dele bem no Rio de Janeiro, numa praça, né? Se não me engano, em Niterói, tem a estátua dele, e tem uma também ali perto das barcas, quando vai do Rio para Niterói. Puta, eu sei quem é. Qual é a etnia desse cara? Ele é espanhol? Errado. Não. Italiano? Não. Não vou saber. Brasil, século XVI. Quem você acha que podia estar ali ajudando? Ali só tinha portugueses, espanhóis e africanos. Errado. Tá esquecendo dos primeiros. Porque chegou que primeiro foram os espanhóis. Não. Você está falando dos nativos daqui? Qual é o dos nativos? Os mesoamericanos? Que mesoamericanos? É no Brasil que a gente está falando. Ameríndios. Os tupis. Os ameríndios, Seu nome é Araribóia. Deixa eu mostrar para você. Eu não sabia. Esse cara é um herói. Não, eu estava confundido com outro que morreu também. Imagina. Esse cara foi um herói. Assim, alguns vão achar que é traidor também, porque mas aí já vai. Que falasse francês, né? Aí já vai questões. Mas esse cara, mesmo como índio, tamoio, se não me engano, ele era. Ele foi responsável pela virada, pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Então, nosso parente, né? Porque nós somos índios, né? Então, isso aqui é para a gente gerar uma identidade. Caramba, bicho, que legal. Pô, também, não tem como adivinhar, porque é uma coisa do Rio de Janeiro. Não pode crer. Mas eu estudei mas não é esse. Mas também morreu bem na época que estavam tentando fazer os índios aprenderem a religião católica pelos jesuítas. Das missões, né? Das missões, mas não é Esse cara aqui é um herói, tá? É um herói e, assim,
A gente tem lugar de fala. Então, esse cara é importante. Aham. Nosso próximo personagem histórico, deixa eu ver aqui. É o quarto agora? Agora acho que é o quarto. Ah, Eu acho que é o quarto. ah, Tá. Esse personagem, tá? É da Idade Média. Real. Camponês. Hã? Real. Real. Ah, putz. Era filhos ou filha Quem mandou me de meter com o professor de camponês. história, né, bicho? Vai brigar. Quer Brigar com o professor de história. Essa pessoa teve uma revelação. Essa pessoa viu Nossa Senhora e Nossa Senhora disse que essa pessoa deveria reunir o exército contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Credo. Essa pessoa liderou o exército francês, venceu os ingleses. Era mulher. Aham. E o que aconteceu? Depois que vence a guerra, traem essa pessoa e ela é Ela é morta cozinhada, eu acho, né? queimada por crime de Queimada. heresia. Putz, De quem eu estou levar, falando? tratar ela como bruxa. Um bruxo. Ah, eu sou horrível pra nome, cara. Eu sei quem é. Tá na minha frente agora aqui ela, cara. Ai, pera um pouco aí. Você que está assistindo, o que você tem a dizer aí? Deixa eu tentar lembrar. Vê quem Tem tá mais dizendo um aí. aqui, ó. Lê aqui que eu tô. Deixa eu ler. Fala, meu querido Davizinho. Davizinho. Lembra do tempo das lives de divulgando os canais. Olha que Ô, legal. obrigado, meu irmão. Tamo junto Legal. sempre. Vamos lá. Só chance, tá? Eu sei quem é. Sabe quem? Só o nome. O primeiro nome é um nome composto, né? O primeiro nome, tá? O primeiro nome Aham. é um nome comum. Que tem um nome masculino e um feminino. Ah. Entendeu? É um nome. Dizer... Ela é, se eu não me engano, ela é até personagem de videogame, cara. Sim! Tem um jogo maneiro com ela. E nos cinemas, ela foi representada pela maravilhosa Mila Jovovich. Ela cortou o cabelo que nem um homem, vestiu a armadura e liderou o exército francês e passou o rodo nos ingleses na Guerra dos 100 Anos. E que ela ganha como recompensa? Eu sei quem é, porque eu falei que era mulher, eu sei quem é, mas não lembro o nome dela. O sobrenome dela não tem uma vogal no final. É uma consoante. Sabe? Não consegue? Não Não, tu consigo. vai conseguir, cara. Só que assim, ó, eu esqueci o nome, eu sei quem é. Aham. Tá aqui na minha Ele frente, era uma adolescente, tá? Uma adolescente. mas eu não lembro o nome O dela. nome dela começa com J. Joana Dark. Ah! Vamos colocar ela pra vocês aí. Porra, parabéns, Mandou bem pra cara. caramba. Caramba, bicho. Lu. Mandou muito bem. Mas foi só porque Que assim, ó, hoje é uma santa, gente, hein? Que hoje ela é uma santa, tá? gente, Só pra não, avisar. não é enrolação, porque vocês prestam atenção que eu já sabia que era mulher desde o começo da Sabia sim, história. sabia sim. Só o nome que tava fugindo. Tava vindo o nome na minha Eu cabeça, nada a ver, esqueço tava vindo o nome da direto, Charlotte sabe? na minha cabeça. Também teve uma francesa, Charlotte Dornay, né? É, a Charlotte Que também matou lá o Marat na Revolução usava Francesa. espada e coisa nada. Ela era um espadachim. Tá, último. Tá, último, tá? Ó, Joana Dark, olha só, eu dei espaço para um índio e para uma mulher, cara, olha isso. Pô, Joana Dark tinha que ter sido a última, mas beleza. Agora eu não sei como é que você vai me surpreender. Esse último... Pô, não teve ninguém de videogame aí, cara? Joana Dark participou do videogame. É, Não mas tem aí- nenhum de videogame, porque você falou histórica, né, já. Aham. Agora, esse personagem agora, esse é um personagem que mudou... Só um pouquinho, porque eu tava brincando com ele, gente, porque assim, ó. Eu achei que ele ia colocar um personagem do Resident Evil 4. O jogo que ele mais jogou no canal dele. Amo demais, bicho. Ah, verdade, muito colocado ele. Ih, já vai jogar hoje. Vai, fala aí. Poxa. Fala aí. Esse personagem, ele foi um marco na história. Ele é um líder religioso no seu tempo. Ele hoje é tanto amado. Ele é amado pelas 3 religiões monoteístas: Uhum. judaísmo, islamismo, cristianismo. Ele foi um legislador, ele criou leis. Ele legislou seu povo, conduziu seu povo por difíceis momentos. Uhum. E ele falava direto com Deus. Já tá. Ah, não acredito, mano. Sério?
E ele no cinema foi interpretado por Charlton Heston. Tá, calma E aí, calma aí. palma de Deus, Calma aí que eu ainda tô na dica. Joana Dark, calma. Fala de novo. Isso. Me ajuda de novo, pera Vamos aí. lá de novo, dá uma dica. Eu tô viajando aqui na Joana Dark. Ele era gago e ele precisava, às vezes, do irmão para fazer as coisas junto com ele. Pô, tu fui lá na Bíblia agora. Tu Que foi lá na Bíblia. Ele Claro. enfrentou um faraó que muitos Exatamente. acham que é Ramsés II. Ramsés II, Mas é entendi. muito difícil ser o Ramsés II. Porque, pelo que a Bíblia conta e pelo que a história egípcia conta, tá mais para Djoser Isso. do que os... Ou até Amós também. É, né? o Amós, é. Mas o Ramsés é o favorito, né? É, o Ramsés II. É o segundo. É. É o grande. É o que teve 100 filhos lá. Ele teve 90. Não. Ele morreu com 90 e poucos anos. Aham. Ele teve dezenas de filhos. Teve, Uma sim. cacetada. É, foi casado com a mais famosa lá, era a Nefertari. Nefertari, Que ele a fez. favorita. Favorita. Que ele fez até estátuas para ela. Fiz altas imagens. E aí, quem estou falando? E você tá falando de Moisés. É óbvio! É óbvio e ululante. Moisés, cara. Aí, agora eu posso ver, deixa acabou. eu botar aqui, ó. Acabou. Agora eu vou. Cara, gostei dessa parada. Cara, que. Mas, ó, você acertou todos, cara. Cara, nós temos que fazer o seguinte, cara. Pode colocar ali aí, o pessoal não tá vendo ainda. Vai ver. Aê, tá aí. Charlton Heston, gente. Filme 10 Mandamentos. Tá aí. Melhor Vale a pena. interpretação do Moisés. Olha, Nunca até o vi. Flávio tá olhando lá pra foto, ó. Tô olhando. Eu não tô ainda nem dando bola, o Flávio tá olhando. Tá indiferente. O Flávio tá maravilhado. Gente, vale a pena assistir esse filme. Mas deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar fazer um desafio aqui. Ok. Eu e você contra toda a vida que eu não sei o nome do meu amigo, eu mando mensagem pra você lembrar o nome, Álvaro o nome do Álvaro. O Álvaro e a gente vai fazer online. O Álvaro e o Gaia. Fechou. Contra a gente. Já pensou? Vai ser louco, o Gaia vai adorar participar disso, com certeza. Ô, Gaia, Eu eu pedi pro Flávio aqui, pro Flávio te mandar esse link para você assistir, para você entender a parada aí. Quero te agradecer aí, se você vai participar ou não, mas já vou te agradecer antecipadamente. Caso o Álvaro não consiga, não possa participar, a gente vai arrumar alguém aí. Mas a princípio vamos tentar. Vamos fechar, sim. Porque seria fantástico, Isso né, é cara? maravilhoso, cara. A gente vai fazer de videogame, de jogos, né? Pessoal, aí. Então, e eu fiz um desafio pro professor que o próximo que a gente vai fazer vai ser com objetos históricos. Objetos históricos, o nosso objetos. Cara, eu tô animado pra isso. Eu tô até já pensando nos objetos. É, porque. Tá vindo na minha cabeça já os objetos. Porque assim, ó, eu tenho uns na minha cabeça, e aí a gente vai fazer uma brincadeira que um deles, em qualquer momento, vai ser um totalmente inútil. Exato. Entendeu? Então isso vai ser bacana. Vai ser Vai maravilhoso. ser bacana. Cara, eu amei isso, cara. Você acertou todos, cara. Tipo, mas mais dificuldade foi né? tive bastante ajuda. Acho que Mas essa brincadeira, você não lembrou o nome, né? essa brincadeira, ela serve para instigar as pessoas a aprenderem história. Com certeza. Por isso que a gente escolheu para colocar também os Bandeirantes. Vai estar lá nos Bandeirantes também. E vai estar no canal Flávio também. Vou deixar como eu tô sem computador, vou upar pelo meu notebook. Não, a gente upa aqui e posta já. Eu não tô sem com a minha senha. Não tá. É que depois da hack. Fica esperto mesmo. Porra. Gente, eu quero agradecer a todo mundo aí, né, que for vir assistir depois. Faça seus comentários aí, comenta se vocês descobriram junto com a gente, né, ou se vocês não descobriram. E o amor pela história, ela ajuda a gente a aprender muito mais do que os personagens da história. Com certeza. Né? Isso molda seu filho. Seu filho gosta de história, ajuda ele, porque molda a pessoa. Se você sabe algo sobre um personagem que foi ruim, você não vai querer repetir o que ele fez. Exato. Se você ouve, ou lê, ou escuta falar sobre um personagem que foi muito bacana, tipo Ronald Reagan, né, tipo Joana Dark, isso te inspira.
isso te inspira a você ser uma Ser pessoa melhor, né? melhor. Escolhe ali, O quê? escolhe ali, bota o mouse aqui em cima já, porque é o seguinte, né? Tá chegando aí no fim da aula. Isso. Mas a pergunta, quem ganhou? Ah, quem ganhou? Você Claro que ganhou. foi Você ganhou porque eu não conseguia lembrar os nomes, cara. Cara, não, mas você chegou perto por um, cara, pra Joana Dark. Alguns eu descobri bem no comecinho, outros. Foi bem no começo. E o Moisés, desculpa, quando você começou a falar do Moisés, eu ainda tava com a Joana Dark aqui na minha cabeça. Assim, eu fiquei muito surpreendido, mas positivamente, fiquei muito feliz. Joana Dark é muito boa. Cara, assim, porque Ela também merece um ela Fala História. merece, mano, ela merece, cara. Guerra dos 100 anos ali. Cara, ela só vai a França da Inglaterra, cara. Eu acho que não. Tá na Netflix, né? Queria Tem que assistir ver, hoje. tem que ver. Não sei se eu vi duas versões, uma da Mila Jovovich, que tá linda, mas achei Tá muito seguindo The mais Last of Us? politizada Antes de acabar demais. a live, tá seguindo The Last of Us? Tô, cara, eu vou assistir hoje o episódio lá o 7, né? Não, já eu sei. Do Left Não, Behind. 7. O Left Behind. O 7 é interessante, mas acho que eles encheram muito linguiça, sabe? E mudou muita Eles não- coisa, porque a Mudou, roupa não mudou tá pra nem não ficar. parecida. Não, mudaram pra não ficar exatamente igual, senão quem já assistiu também não ia se surpreender. Sim. Nesse sentido, eu achei legal. O que eu não tinha reclamação, eu não achei nada que fosse encher linguiça, mas aquela questão daqueles dois rapazes lá, o Jack e Que não tinha no jogo. que não tinha no jogo, que tudo bem, que eles tinham um relacionamento, isso aí não tem nada a ver. Mas eu acho que enrolou muito. É da questão da. Eu acho que levou muito sexo tempo. quase explícito ali. Também. Mas assim, ó, enrolou muito tempo ali. Nossa! E no sétimo, eles enrolam um monte também pra contar a história lá de. Não vou falar, mas você vai ver lá da menina. Sim, dessas meninas, sim. E aí eu fiquei, sinceramente, fiquei meio. Mas no final da história ali até que é importante. Quem jogou. Sabe que Quem o jogou. ela toda amargurada, gordinha. Quem jogou, não vai se surpreender muito com digamos assim, com as novidades que eles trazem ali, com os plot twists, esse tipo de coisa, né? Que vai acontecer agora, que nós já sabemos que vai acontecer com o Joel. Mas eu acho, na minha opinião, que tá contando muito rápido. Poderia. Tá contando muito rápido. Poderia. Vai durar uma temporada só. Pois é. Aí vai vir o segundo na segunda temporada. Vai ser o 2. The Last of Us 2. Pô, vai ter um espaço de tempo enorme. Pois é. Um hiato, né? Eu acho que. Vai ter um hiato. Eu acho que, na realidade, eles deviam contar aos poucos para fazer umas 5 temporadas para contar o. Enche um pouco de linguiça, bota coisa da época e tal. Igual eles fizeram lá do cientista falando sobre a origem lá do que causou aquilo tudo, que foi o fungo, né? Fungo. Eu acho que assim, ó, tem muito pouca luta deles com os zumbis. Muito. No jogo a gente enfrenta muito zumbi. Devia ter mais. Por isso que tem mais. Eles tudo estão bem. mudando os cenários, onde, por exemplo, aquele bicho lá enorme, ele acontece dentro de um prédio, não acontece no meio da rua ali. Não, essas nuances, eu não vou discordar das nuances para te surpreender. Senão fica muito igual. Aqui vai surgir o bicho, aí surge o bicho. Ali vai, aí surge, né? Aí vai ficar meio sem graça. Mas além de estar mudando a história, eles encurtaram muito, cara. Eles exageraram. Gente, então é isso. Da minha parte aí, fim de aula, como é que é? Classe dispensada. Classe dispensada aí, fim de transmissão. Pode desligar lá a transmissão lá. Um abraço para vocês. Obrigado por tudo aí. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo no canal Flávio Vale. E olha, vamos logo meu PC tá de volta. Exatamente. Visitem os Bandeirantes, História. Visitem o canal Pai e Filha Cantando. Visite